mais da palavra de Deus. Hoje pela manhã estava previsto um intervalo entre uma mensagem e outra, e mais uma vez eu propus à direção da igreja para que sejamos mais diretos naquilo que estamos fazendo, para que não haja prejuízo de perda de entendimento, de raciocínio, ritmo, e a gente pegar direto igual enterro de crente. Vocês se lembram dessa história? Porque o enterro do católico, ele tem algumas paradas, né? Você ficava zelando o corpo na casa do defunto, dos familiares, daqui ia para a igreja, depois vai para o cemitério, e por muitas vezes eles começaram a ridicularizar a gente, dizendo assim: enterro de crente é direto, não tem parada, não tem nada, sai direto para o cemitério. Aí disseram que era direto igual enterro de crente. Então nós vamos tirar direto hoje, amém? Palavra, depois mais um louvor e palavra de novo, e o coração vai ficar cheio da palavra. Muito bem? A irmã Socorro agora tem a oportunidade e vai ministrar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Prepare o seu coração, esteja disposto a receber aquilo que Deus já preparou para você. Amém? Amém. Deus te use. Amém. Saúda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Cadê o relógio? Graças a Deus, irmã. Que manhã maravilhosa. Estarmos aqui, para mim é um prazer, um privilégio, participando deste seminário de liderança. E sei que Deus reservou algo para o seu povo, e não vai ser diferente nesta manhã. Sei que todos os propósitos de Deus para a sua igreja, Ele realiza, e coloca no coração da sua liderança um trabalho como esse, que muitas das vezes nós não observamos, não damos tanto atenção, nem muitos valores. Mas quando Deus coloca no coração da liderança, pode acreditar que Deus tem propósito. Deus vai alcançar a cada um de nós pela palavra nesta manhã, poderosamente. Amém? Bom, hoje nós temos uma parcelazinha, né? Acho que a maior parte vai ser com o pastor Jairo. Deus vai usar o seu servo poderosamente. E a minha parcela neste seminário será exatamente no capítulo 9 do livro. Não precisa vocês acompanhar, porque nós não tem como ficar folheando o livro, né? Mas você vai ler bem direitinho em casa. Superando desafios no ministério. Superando desafios no ministério. Eu gostaria de iniciar com um versículo que se encontra no livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Versículo 23. Paulo, se dirigindo àquela igreja, ele faz essa exortação, e eu quero ler apenas o versículo 23 do capítulo 5. Que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O versículo 24 fecha dizendo assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará, né? Deus é fiel na vida daqueles que faz a sua obra. Então está aqui este texto, aonde o apóstolo Paulo fala para que a igreja do Senhor, o povo de Deus, vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, seja encontrado irrepreensível,
corpo, alma e espírito, seja irrepreensível para a volta da vinda do nosso Jesus. Bom, amada igreja, liderança, aqueles que fazem a obra, aqueles que estão sempre em batalha, em luta, dando o melhor da sua vida para Deus, para aquele que lhe chamou, aquele que está cada dia investindo na obra de Deus. Quantos e quantos daqueles que são chamados e não põe a mão no arado e não olha para trás, sem recuar, a pressão, os ataques, as provações, as diversidades, tantos desafios que se levantam diante de nós. E estamos sempre firmes, inabalável, dizendo: Senhor, estou eu aqui para te agradar e fazer a tua vontade. Aí coloca diante de nós, diariamente, a obra do Senhor nos surpreende com grandes desafios. Os desafios vêm de várias áreas da nossa vida. Podemos já apresentar para a igreja aqueles que estão pastoreando, aqueles que estão na frente de grandes rebanhos, poucos rebanhos, e vem os desafios de lidar com pessoas difíceis. Podemos até chamar eles de joio, aquele que o Senhor disse: olha, não mexe com o joio, deixa este joio lá. Aí vem todos os tipos de problemas, pressões, ataques, e muitas das vezes o ministro fica cansado. Nós somos surpreendidos pelas as nossas fragilidades humanas. Não somos super-heróis. E de maneira nenhuma o cansaço é fracasso. Entenda. Você é humano. Você precisa entender que, apesar de você ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito, ser cheio da graça, cheio da glória de Deus, mas você tem um corpo físico. Você tem um corpo formado por fragilidades de órgãos que precisa de manutenção, de cuidados, e muito mais ainda, precisa de descanso. Lembra do princípio do descanso que a Bíblia tanto fala, desde Gênesis? Entendemos, irmãos, que quando Deus coloca diante de nós um princípio, é porque tem necessidade de ser cumprido. E o princípio do descanso, desde Gênesis, que coloca para o povo de Israel, até a terra, a cada 7 anos ela precisava descansar. Aí Jesus começa esse princípio na criação, que ao 7º dia ele descansou. Sabemos que Deus não cansa, mas por que ele teve que descansar? É porque ele estava querendo falar algo muito forte para os humanos. Descansa. A obra de Deus é intensa, exaustiva, mas nós precisamos entender que nós negligenciamos quanto a essa questão humana nossa. Sempre queremos mostrar muita força, muito poder. Eu sou aquele crente que para mim nunca vou ficar em casa, nunca vou parar, nunca isso, nunca aquilo. Mas temos emoções, temos psicológico, precisamos cuidar do nosso ser, corpo, alma e espírito, pois a Bíblia é clara quanto à formação do ser humano, que é uma doutrina teológica, a tricotomia, somos formados por corpo, alma e espírito. E sabemos muito bem como cuidar do espírito, né? Oração, jejum, palavra, é muito bom. Cuidamos muito bem do nosso espírito, mas negligenciamos muitas das vezes o nosso emocional e negligenciamos também o nosso corpo, né? Bom, os desafios fazem parte da vida. Os ministros, eles a cada dia enfrentam muitos desafios, problemas financeiros, problemas de escassez, falta ali, falta acolá, vem pessoas de lá cobrando, te pressionando. Tem hora que você dá vontade de dar aquele grito: ai, meu Deus, eu não vou dar conta. É tanta responsabilidade. Mas sabemos que sempre Deus
nos abre uma porta e uma janela para você respirar e buscar nele a solução. Nós iremos ver que o próprio Jesus, ele já antecipou a isso, dizendo, um texto lá em João 16:33, ele já antecipou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sempre nós iremos nos deparar com as aflições da vida. Não é porque você está fraco na fé, meu amigo, de maneira nenhuma. Nunca você vai precisar estar tão fraco na fé para enfrentar tantas aflições que há diante de nós, Mas vamos ter bom ânimo. O ministério exige fé. Sim, por quê? Porque se você não se encher de uma comunhão com Deus, de uma fé, de ver aquilo que jamais está diante de nós, aquilo que você não consegue enxergar, mas pela fé você não enxerga, você vai sofrer, você vai abandonar, você vai desistir. Mas é necessário que tenhamos fé. E eu quero, neste momento, já começar a tratar de uma personagem bíblica, onde nós iremos compreender a luta deste homem que superou diante de Deus, diante de tantas aflições, tribulações, desafios imensos. E ele realmente foi um herói. Falo da pessoa de José. A Bíblia relata, em poucos capítulos, a história deste homem, que nos traz um grande entendimento de superação. Porque José, ele era aquele servo na casa do seu pai, ele era aquele filho, aquele rapaz dedicado, e tinha comunhão com Deus, e tinha fé em Deus, e compreendia do Deus Criador todas as coisas. Aí você já vê ele sendo mal compreendido entre seus irmãos, invejado entre seus irmãos, e ainda zombado entre seus irmãos. Esse aí é o sonhador mor, zombando, brincando com as coisas dele. Então você já vê uma dificuldade dentro de casa de José. Mas ele, em nenhum momento, trouxe briga, se levantou. A Bíblia não registra nenhum momento de guerra, de luta, de rebelião de José dentro de casa. Pelo contrário, ele estava a serviço do seu pai, trazendo bem-estar para os seus irmãos. Ele estava ali, enquanto ele era zombado, desacreditado pelos seus irmãos, ele estava ali ajudando, trazendo comida, notícias para os seus irmãos. E ali ele foi mal compreendido, foi de imediato, ele foi atacado pelos seus irmãos e colocado na cisterna. Eu quero que comecemos a observar essa trajetória de José, que sempre quando acontecia algo terrível na vida dele, Deus era com ele. Entenda. O problema não é a aflição que você está passando. O problema não é a dificuldade que você está enfrentando. Observe como é que você está diante de Deus e como é que está a resposta de Deus sobre a tua vida. É isso que nós devemos observar. Não fique se comparando que você está em piores situações do que os outros obreiros, mas observe que você tem os cuidados de Deus, que Deus não tem te deixado só. Então, da cisterna que José estava, ele foi tirado e levado para ser vendido. De ser morto a ser vendido, qual que é melhor? Ser vendido. Então, ele estava ali sendo conspirado para ser morto. Você sabe disso. A conspiração era matá-lo. Era ali ele dar o fim. Então, irmãos, houve essa conspiração sobre a vida daquele homem. Entenda que tudo foi preparado para matar José. Era o fim dele. Mas eu quero que você comece a observar essa trajetória, que do pior, Deus chegava. Agora ele estava sendo vendido. Menos mal. Deus estava no controle. Mas vendido como escravo, mas Deus estava no controle. Quer ver uma coisa? Ele não foi vendido para qualquer um.
e sim para o eunuco de Faraó, Potifar. Homem de condições, homem de visão, de coração bom, sim, de coração bom. Ele disse: olha, você vai ser um dos meus melhores escravos. Pronto, irmão. De todas as situações difíceis, entenda a mão de Deus na tua vida. Ele não é mais um da cisterna para ser morto. Agora ele estava na casa de Potifar, cuidando de todos os negócios de Potifar, administrando a casa, administrando os negócios. Ele estava sendo uma figura ali muito importante, porque Deus era com José. A Bíblia diz que aonde José colocava as mãos, Deus prosperava. Então, se Deus está prosperando a tua vida na dor, no deserto, é a trajetória de Deus na tua vida. Não se compara com aquele que não está no deserto. Aquele que está no oásis, não fica se comparando com ele, porque Deus tem uma trajetória com você por este lugar. Deus te leva e te conduz por este lugar. É você. Você tinha que passar pela cisterna para depois chegar na casa de Potifar e agora ser o braço direito do eunuco de Faraó, Potifar. Mas sempre Satanás se levanta, o inimigo. Quando você pensa que está no bem bom, vem o ataque. Mas não, entenda, Deus ainda está com você ali. E quando ele foi tentado, José tinha fé em Deus, José tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus e ainda muito mais, nós iremos ver lá na frente. José, ele tinha um propósito diante de Deus, de ser fiel, de adorar a Deus, de ter Deus como seu Senhor e ele se santificar e ter uma vida santa diante de Deus. Então observe que José, mesmo ali na casa de Potifar, ele foi injuriado, ele foi acusado de ter sido infiel. Quando ele recebe aquela acusação de ter sido caluniado pela própria esposa, a sua própria patroa, ele poderia dizer: agora é o meu fim, acabou. Porque aquele que poderia lhe dar liberdade e condições de ter uma boa vida, agora essas pessoas eram seus inimigos. Potifar era o seu maior inimigo. Irmãos, quantas e quantas vezes o obreiro, o servo de Deus que está fazendo a obra fielmente, aqueles que estão acima de você, chega calúnia sua até ele e aquela pessoa muda o comportamento em relação a você. E você parece que é esquecido pela sua liderança e você se sente realmente ali abandonado, sofrido. Mas vocês têm que entender que José confiou que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque José, irmãos, fazia parte dessa geração, Abraão, Isaac e Jacó, e ele tinha conhecimento das histórias de Abraão, do seu avô, do seu bisavô, do seu pai, e ele guardava consigo essa comunhão com Deus. A sua fé é aquilo que ninguém pode mexer, mesmo que você vá para o calabouço, mas ninguém pode mexer na sua comunhão com Deus. Ninguém pode mexer na sua intimidade com Deus, o acesso que você tem diante de Deus, mesmo que tudo se acabar, todos te desacreditar, ninguém mais pode fazer nada por você, mas Deus que pode, vai fazer, porque você está em comunhão com Ele. José estava agora no calabouço, estava ali esquecido, estava ali na prisão, mas a Bíblia mostra um detalhe: mesmo nas piores situações que José chegou, Deus promovia. Deus promoveu ele agora a ser o coordenador geral da prisão. E durante muitos anos, décadas, ele permaneceu fiel a Deus em liderar ali no calabouço, na prisão. Coordenava aquele trabalho dos prisioneiros naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia chega, a sua vez chega, o tempo de Deus chega. A Bíblia fala sempre do tempo
O tempo, como é especial o tempo. O obreiro, ele precisa olhar para a sua vida e observar o tempo de Deus. O tempo de Deus é aquele, irmãos, kairos. Aquele que quando Ele determina, aquele que Ele faz, porque quando Deus faz ninguém se mete, é o tempo de Deus na sua vida, o tempo, o kairos de Deus, Ele faz e ninguém pode desmanchar, Ele age e ninguém pode mudar, ainda se não houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das suas mãos, operando eu, quem impedirá? Ele é o mesmo Deus. Então o tempo kairos de Deus chega na vida daquele que é fiel. O homem tem o seu tempo, cronos, é aquele que é cronológico, é o dia, é o mês, é o ano. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Deus vai agir na sua vida no tempo dele, e ninguém pode mudar isso. O kairos de Deus, o tempo dele chega. O homem conta o mês, o dia, cronos. Oh, Deus de maravilha. Observe o tempo de Deus na sua vida, não é o dos homens. Mas meu Deus, faz 20 anos que eu estou aqui, faz 10 anos. Ei, cronos, o tempo cronológico não funciona para o crente fiel, viu? O tempo cronológico não funciona para você, porque um joelho no chão, face no pó, conta o tempo kairos, o tempo é dele, e ele age. E chegou o dia de José. Ali nós sabemos muito bem o que Deus prepara, irmão, porque Deus prepara, a estratégia é dele, é Deus que faz. As circunstâncias é Deus. O que foi que Deus fez? Foram outros presos, mas Deus preparou 2 homens para ser preso, o padeiro e o copeiro. Aí eu agi de Deus. Vem, copeiro, chega, tu és bem-vindo, porque a chegada do copeiro vem o agir de Deus. Chega, padeiro, o padeiro chega lá na prisão. Aí cada um chega com sonho e fica inquieto, e fica aquela confusão, desespero e impaciência. Aí Deus está agindo, irmão, Deus está agindo, o movimento é dele, o kairos é dele, e chega o momento de aquele sonho é revelado por José. Não dá tempo de a gente deixar detalhado aqui, mas nós sabemos muito bem que naquele momento entra a ação de Faraó. Faraó era o principal rei, governador daquele país do Egito. E Deus, irmão, Ele muda reino, Ele muda rei, Ele muda os tempos, Ele age para dar vitória ao seu povo, levantando profeta, homens de Deus, para conduzir o rebanho e fazer do jeito dele, porque o propósito de Deus começa na vida daqueles que estão à frente do rebanho. Deus age naquele coração, e Deus agiu no coração de José, e ele ali da parte de Deus foi interpretado os sonhos daqueles 2 prisioneiros, e ali houve um que teve a sentença, que foi o copeiro, e o copeiro recebeu a sentença, foi livre, foi trabalhar de volta em servir bebidas para o seu faraó, o seu rei. Enquanto isso, o padeiro, com 3 dias, morre pela revelação do sonho de José, porque Deus chega. E nós sabemos muito bem que o final foi a mão de Deus em apresentar, irmão, oh, coisa linda. Você entende isso? Enquanto o mundo de hoje, a maior ideologia atual é as pessoas se apresentar, são amantes de si mesmas. As pessoas ficam a cada dia se declarando quem são, mostrando o que tem de melhor, fazendo até mesmo fantasias mentirosas de que são sem ser, para que eles possam ser acreditados e admirados, e serem até mesmo famosos, celebridades. Mas Deus trabalha com anonimato, aonde Ele decide te apresentar no tempo dele. E José ficou lá no anonimato, mas Deus disse: hoje eu te apresento a Faraó. E através da revelação daquele sonho que Faraó teve,
Deus apresentou com um milagre extraordinário. Deus deu a interpretação ao seu servo. Irmãos, são coisas simples que Deus faz na vida do crente para promovê-lo. Os milagres de Deus na vida do crente é o agir dele para acontecer o propósito e a estratégia que Deus quer para a vida, tanto do crente como do ministro, como da igreja. Deus tem os seus propósitos, e nós podemos observar que ele ali é promovido e ele recebe uma categoria de administrador, e tudo isso é para nós entendermos que ele não se perdeu na trajetória. Reflita, você não vai se perder na trajetória se você confiar no agir de Deus, na bondade de Deus. Espere o tempo dele em oração, confiando. É simplesmente uma história de superação. Qualquer psicólogo diria, José era para ser uma pessoa traumatizada, uma pessoa psicótica, neurótica, perturbada, de tantos desafios que enfrentou, mas se confiou em Deus, esperou em Deus, e não se enrolou pelo caminho com nada, só confiou. Entenda, da prisão, ou até mesmo da cisterna lá no calabouço, até a cadeira de governador, tem uma trajetória a ser caminhada. Você está nessa trajetória, e eu venho na autoridade do nome do Senhor te dizer: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, siga, marche, porque essa trajetória você vai ter o fim, e você vai chegar lá, e Deus vai te guiar, porque os desafios são grandes na obra do Senhor. Fica aqui um entendimento que na pessoa de José, ele venceu e se tornou um grande administrador. E agora, para fechar, tem um versículo que José se apresenta aos seus irmãos. Os seus irmãos que lhe enganaram, que conspiraram a morte dele, que tratou ele como um objeto. Agora, esses seus irmãos ouviam de José. Não se preocupe, meus irmãos. Eu não vim para cá por decisões de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem negócio com Deus, ele não culpa as pessoas pela sua dificuldades, pelos seus desafios, pelos seus problemas. José disse: olha, foi Deus quem me mandou para cá. Quem tem negócio com Deus, na hora do embaraço, na hora dos desafios, das dificuldades, não culpa pastor, não culpa um líder, não culpa ninguém, entende? É Deus na minha vida, para um grande propósito, e vai orar. Ele disse: foi Deus para a sobrevivência do nosso povo, da nossa família, que o Senhor me enviou para o Egito, para dar continuidade à nossa geração, porque quem tem negócio com Deus, entende o propósito dele e não fica culpando ninguém. Então, que você esteja passando por desafio, que Deus está neste negócio. Neste desafio temos batalhas, a luta é interna, a luta é na mente, nós enfrentamos lutas terríveis na mente. Nós nos culpamos, nós nos sentimos fracos, nos sentimos negligenciando, sentimos pequenos e bate um desânimo. É a guerra espiritual. Então nós podemos agora entender que os desafios batem a nossa mente. Não vai te deixar do mesmo jeito que você se encontra, com aquele vigor. Sabe, o início de tudo? Eu me lembro de um professor meu na escola teológica, que ele sempre dizia: você já reparou que o início de tudo é tudo flores, é tudo muito festa, tudo animado? Lembra quando você vai para a festa? Vamos para a festa, vamos para a festa, vamos para a festa. E quando termina tudo, aí que desmorona tudo, aí você, acabou a festa. Quando nós começamos uma nova etapa na obra de Deus, é muito entusiasmo. É muito, pastor novo, né? Quando chega, meu Deus, o primeiro ano daquele pastor naquela igreja,
uma lua de mel, que felicidade. Mas depois vem os desafios, aí vem os desânimos, ataque, aí dá para você recuar um pouco, não dá mais não, pastor, não dá mais não, aguenta mais um pouco, porque isso tudo é um mar de rosas, mas Deus não vai te deixar no final da etapa, não. As dificuldades chegam, vem à tua mente pressão, vem muitas coisas. Aí eu tenho um versículo que eu fiquei admirada com esse texto. O apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em 2 Coríntios 7, 5, está no livro, depois você vai conferir no próprio livro. Aí ele diz assim, olha o que é que ele diz. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Ele chega na Macedônia para fazer a obra de Deus, para implantar a igreja, obra missionária, grandes desafios de ataque de Satanás. Irmãos, nós sabemos muito bem como é que era aquela cidade de Corinto, aonde a ação de Satanás atuava na prostituição, na imoralidade. Mas ele diz assim, chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Aí você diz assim, pastor, o Senhor me enviou para aquele lugar. É tribulação demais. Eu nunca passei por tantas tribulações. Aí você vai dizer assim, pastor, eu acho que eu estou errado, eu não tenho chamada para ele não. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha chamada para nada, porque não teve nenhuma obra missionária que ele fez sem grandes tribulações. Ele foi muito claro aqui, ele disse, nenhum alívio tivemos, somente pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Aí ele fala uma coisa muito forte, decore isso aí, diga assim, lutas por fora, diga. Ele disse que tinha lutas por fora, e por dentro, temores por dentro. Ó, irmão, é aqui na mente, os temores chegam, aí fica, aquela condenação, meu Deus, será que é isso? Será que não é? Eu vou conversar com o fulano, ele vai pensar o que é de mim? Ele vai pensar que eu sou carnal, ele vai pensar, tantos temores, eu sou pó, sou cinza, sou fraco, meu Deus, será que eu estou em pecado? Jesus do céu, meu Pai, meu Senhor, chega na minha vida, é tanta tribulação, sabe, aquela irmã, aquele irmão, que às vezes é seu companheiro, mas ele lhe traiu com palavras, lhe feriu, e você passou a noite chorando, você sabe do que eu estou falando, e você diz, Senhor, por que isso? Senhor, o que é isso, Senhor? Será que eu sou essa pessoa que Ele disse que eu sou? Senhor, será que eu sou tão ruim assim, meu Deus? Senhor, eu estou aqui, Senhor, impactada a mente, irmão, olhe, os temores que o apóstolo Paulo fala aqui, temores por dentro, o pavor, o desânimo, quero parar, sabe por quê? Porque o Senhor nos fez corpo, alma e espírito. A tua alma é o teu psicológico, é a tua mente. Sabe aquele momento que nós precisamos, irmão, tirar férias? Sim. Eu sei que isso é muito forte, ninguém quer nem ouvir falar nisso. Pastor, isso é para tirar férias. Mas não é tirar férias espiritual, entenda. É você dar um tempo para descansar a mente. Um tempo para, mesmo na obra, visita uma outra igreja, passa ali uns 3 dias com um amigo teu que é pastor noutra cidade, noutra capital, vai conhecer as praias do Rio Grande do Norte, visita aquele teu parente, fica lá, aí desliga o celular. Sim, irmão, isso é o princípio do descanso da Bíblia. Olha, isso é muito claro. Nós precisamos descansar a mente, é o nosso psicológico que precisa, a não ser que você queira surtar e parar no hospital para tomar remédio antidepressivo e bater em você uma depressão, né? Mas estes temores por dentro que o apóstolo Paulo viveu, não era porque ele não tinha orado, viu? Entenda, o apóstolo Paulo vivia de jejum e oração. Ele colocava a planta do pé dele em Macedônia, em qualquer cidade que ele chegava para pregar o evangelho, era orando.
Demônio batia em retirada, ele tinha uma ousadia, mas os temores estavam dentro dele. Então, nunca se condene porque você precisa de um descanso mental. Nunca se condene porque você precisa de um tempo para a sua alma se refazer. Vá adorar, vá descansar ao lado de quem você ama, família, esposa, filho. Vá respirar, né? O pastor precisa respirar. As batalhas internas, elas são tão fortes, que ela mexe com o emocional e com o espiritual. E você fica naquela questão, aquela dúvida: meu Deus, como é que eu estou espiritualmente? Será que eu estou ruim? O ministro precisa lembrar que não foi chamado para lutar sozinho. E aqui fica uma ênfase: você não está só, né? Tem um pastor presidente, que o pastor Jário sempre fala isso nas palestras dele. O nosso pastor presidente foi João Batista, não, foi o pastor Raimundo Santana, não foi? Que fala que nunca fique só no ministério. Porque quem vive só, morre só. Na hora dessa, irmão, alguém que seja à altura, um mentor espiritual, você precisa. Precisa de um obreiro, de um ombro amigo. Chore, converse com ela, converse com ele. As mulheres, né? Procura a sua mentora, a sua obreira de referência espiritual e se abra. Nós precisamos, irmão, não é de psicólogo, mas uma coisa assim é o mesmo tratamento. Você está precisando botar para fora. Chore, fale para alguém, conte a sua dor. As vitórias externas do ministério começam quando vencemos as batalhas internas. Como é que você vai vencer aqui um furdúncio de dois irmãos se batendo, aquela confusão, aquele clima se degladiando entre si? Como é que você vai vencer as turbulências que vêm da igreja contra a sua vida, do seu departamento, tantas coisas, picuinhas, coisas que Satanás semeou, irmão, porque o inimigo semeia a confusão e joga para cima de você, espírito de contenda, de rebelião, de porfia, né, peleja, aquela coisa do inimigo, obras carnais, porque quem não tem intimidade com Deus, a Bíblia é clara: não andeis no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. A carne aparece entre os irmãos porque eles não andam em Espírito. Aí você vai enfrentar isso como? Quando você vencer esses temores internos. Para você vencer esses temores internos, você precisa rever o que você está vivendo, o que você está passando, o que está acontecendo. Converse com o seu mentor, converse com o seu líder superior, aquele que realmente é um homem de Deus, aquele que, sabe, tem cheio da presença, da graça de Deus e tem muito para te oferecer espiritualmente. Porque depois vai surgir dentro de você um sentimento de inadequação. Quando você se sente aquela pessoa que não foi chamada para tal coisa, aí vai começar a trazer problema para o teu ministério. Tem pessoas, irmão, que fica se destruindo com esses pensamentos mesquinhos de humilhação, de que realmente a sua chamada não existe, de que você não tem negócio com Deus mais, que tudo está dando errado. Esse sentimento te deixa uma pessoa totalmente paralisada para cumprir a obra e o projeto de Deus no seu ministério. Por isso você precisa de um reforço de entender que Deus te chamou, de que Deus te elegeu para esta obra e que você não pode recuar, né? Tipo, não sei falar assim como Jeremias disse, porque eu sou uma criança. O apóstolo Paulo também ele fala: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então Paulo passou por um momento difícil de fraqueza, mas era uma guerra dentro dele, mas ele entendia que ali é que ele era forte. Vamos agora meditar um pouco sobre a questão do cansaço espiritual. E existe cansaço espiritual. Sabe quando você está sem força de orar? Você está sem força de jejuar, mas não é pecado não entenda. Olha, nós iremos ver aqui textos bíblicos, já iremos entrar em textos bíblicos, fortíssimo, que vai dar
Vai clarear tudo. O cansaço espiritual e emocional é uma das batalhas internas mais comuns entre os líderes. Bem-vindo, se você passa por isso, a este clube de líderes que pagam um preço numa guerra, numa batalha espiritual. Todos nós passamos por isso. Esse cansaço, ele chega diariamente na nossa rotina. O ministério exige dedicação contínua e entrega total. Nós precisamos se entregar totalmente nas mãos de Deus para Ele nos conduzir nesta hora, né? E eu estava outro dia ouvindo de um pastor que ele ouviu uma pesquisa. Olha que coisa séria, isso aqui é muito sério. Uma pesquisa feita por cardiologistas, de que quando o obreiro, o pastor Jair sempre faz isso, eu reclamo muito dele, preste atenção. Quando o obreiro ministra, prega no culto de doutrina, ele é levado a um nível altíssimo de uma pressão cardiovascular. O seu aparelho circulatório, ele entra sobre uma pressão fortíssima. Você está pregando uma ousadia, sabe? Pregando a palavra de Deus, cheio da graça. Então, você passa por esse, podemos dizer, um esforço físico, irmão. Porque a pessoa pensa que pregar não tem esforço físico. Tem. O aparelho circulatório que age na mente. Então, você tem um esforço físico comparado a uma jornada de trabalho diária. E foi feita essa pesquisa que quando a pessoa termina de pregar, sabe que está com o corpo quente, coração aceleradíssimo, você está sob uma pressão no aparelho circulatório e todo aquele seu agir do seu coração, aquela mecânica cardiovascular, está numa pressão tremenda. Aí diz que naquele momento você não pode se utilizar mais da mente. Olha aqui o recado para pastores que termina de pregar, vai aconselhar problemas, vai tomar decisão, vai resolver. Sabe aquele horário do final do culto que você tem 4 pessoas para atender e você vai ter que decidir cada bronca? Você está passando por um perigo de pifar o coração, ter uma parada cardíaca, porque é comprovado que a intensa pressão do coração, ali você vai ter que descansar. Então pronto, já fica no teu lugar depois do culto. Deixa o pastor sossegar um pouco, porque é comprovado, você sai daquela pressão da mensagem, aí vai para o gabinete, aí uma bronca para você decidir, outra bronca 3 vezes pior do que aquela para você decidir, o seu coração não vai suportar. Por isso que você pode naquela noite sofrer até um infarto, não no momento que você está aconselhando, mas a pressão foi tanta que o coração vai dar o pifar depois. Então, vale a pena você entender que você não é de carne e osso. Não, mas eu tenho que dar conta. É do meu ministério. É aquilo que está para mim. Eu tenho que fazer tudo isso agora. Eu tenho que terminar isso tudo. Não. Cuida da tua saúde. Lembra quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Timóteo, tem cuidado com ti mesmo. Tem cuidado da tua vida, da tua saúde. Então, todos esses embates, né, de aconselhamento. Outro dia eu vi nas redes sociais um vídeo que mostrava como era o dia de um pastor, e aquilo ali foi muito interessante. O pastor, ele não tem 1 minuto de descanso, o obreiro que faz a obra, é muita coisa para ele fazer, decidir no dia inteiro. É visita, é aquele que está reclamando porque não decidiu, não atendeu, não visitou, aquele tem que mandar mensagem para fulana, tem que fazer aquilo, é tanta coisa que quando ele termina o dia dele, ele está só o fiapo mesmo. É puxado. Então, cuida do teu coração, cuida do teu emocional. E isso vai para as irmãs, para aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, em qualquer área.
Deus te chamou para você ser saudável. Cuida da tua saúde. E já fica aqui, olha, um recado. Saúde começa com alimentação. Tem muita gente aí tomando Coca-Cola. Tem muita gente aí tomando refrigerante nas refeições. Como é que você vai dar conta? Tem uma fala muito interessante, que foi exatamente de John Wesley, se eu não me engano, o grande avivalista do século XVIII. E ele ganhou milhares de pessoas para... Não tenho certeza se foi ele ou se foi Charles Spurgeon. Qualquer coisa vocês me avisem qual foi dos dois, mas não importa. O que importa agora é a essência. Ele conta que Deus entregou uma mensagem para aquele homem, e aquele homem tinha um cavalo. Só que o cavalo dele não foi cuidado, não foi zelado, não foi observada, não teve atenção na sua trajetória de saúde e vida. Aí o que aconteceu? O cavalo morre por negligência de cuidados físicos da sua saúde. Quando este cavalo morre, aquele homem tinha uma mensagem para entregar e agora ele não pode ir a lugar nenhum porque está sem aquele transporte. Presta atenção. O transporte era o cavalo morreu. Aí a história aquele homem, o mensageiro de Deus é o cavalo. Se você não cuidar daquele que te conduz aos lugares com saúde, você não vai poder entregar o recado de Deus. Você não vai poder fazer a obra. Então aquele homem morre o seu cavalo e ele ficou paralisado, sem poder entregar a mensagem de Deus. Nós somos este cavalo que precisamos ser cuidado para ir a todos os lugares, por todos os cantos que o Senhor nos enviar para falar da sua palavra. Bom, tem uma outra pessoa, um outro profeta, que nós podemos agora meditar num detalhe da vida deste homem, que também teve uma grande superação, mas que mostra nele uma pessoa que fracassou, mas não fracassou. É só para nós entendermos que o cuidado que nós precisamos ter com nosso corpo, com a nossa alma, o nosso espírito, é muito importante. Trata-se do profeta Elias. Mas o profeta Elias, se nós olharmos para ele, nós iremos dizer que ele foi o maior dos profetas. É o profeta conhecido como profeta de fogo. É inquestionável a fé deste profeta, irmão. Pelo amor de Deus, um homem que faz chover, um homem que faz com que pare de chover, um homem que ora e as coisas acontecem. Ele faz descer fogo do céu. Pronto, deixa eu ver aqui. Pastor já está me ajudando sobre essa mensagem, né? Que nós somos o cavalo. Pronunciou essas palavras, próximo ao fim da vida dele, porque ele morreu doente, ele adoeceu e não pôde entregar a mensagem de Deus, não cuidou da saúde. Aí ele morreu jovem, aos 29 anos, então não foi nenhum desses. O nome dele é M. Shane McCain, né? McCain. Aí, vida de trabalho ministerial intensa e saúde frágil. Há um detalhe importante, embora a frase seja... Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Ele dizia, eu sou esse cavalo, eu matei esse cavalo. Então, pare de comer aquilo que não é saudável. Não mate o cavalo que é este mensageiro que Deus levantou na terra. Não morra na juventude, na flor da idade. Não venha ser uma morte prematura. Cuide do cavalo. Bom, Elias, ele é um destaque. Eu quero mostrar para vocês que Elias, nós não iremos nos deparar muito tempo em Elias, mas entenda, Elias era um homem cheio da presença de Deus, autoridade do céu, cheio da graça, da glória de Deus. Ele enfrenta um dos maiores homens cruéis,
Um homem sanguinário, terrível. Ele enfrenta Acabe juntamente com a sua esposa assassina, maligna, perversa. Ele enfrenta uma liderança que administrava Israel, poderosa, grande em um exército poderoso. Mas Deus levanta Elias com um propósito de salvar o povo de Israel para um grande avivamento. E Elias, ele não era qualquer profeta. Irmãos, Elias simplesmente nos passa um entendimento de que quem faz na nossa vida é Deus. Não são os seus inimigos que vai te deixar recuado e desanimar e paralisar. Elias enfrentou Acabe juntamente com 950 profetas de Baal, enfrentou a perversa Jezabel, que era tão poderosa, tão forte, uma mulher que se levantou para matar muitos profetas de Deus. Até mesmo ela mudou aquela geração para ser uma geração perversa. Ela influenciou toda aquela geração e até mesmo profetas de Deus. Alguns teólogos falam que a maioria dos profetas de Baal eram aqueles que serviam na casa do Senhor. Os homens de Deus agora tinham se convertido ao Deus de Jezabel, o Deus Baal. Então observe, irmãos, que ele não temeu. Deus manda ele ir até Acabe, ele vai. Ele poderia ter morrido. Deus nos coloca diante de desafios terríveis, assustador, que é de nós paralisar. Mas ele não temeu, porque Deus vai na frente. É Deus quem nos dá direção, é Deus quem nos conduz. E Elias foi confiando na fidelidade do seu Deus. Agora estava Elias para desafiar os profetas de Baal. Ele sobe ao monte Carmelo, lá ele faz aquele desafio de cava vala, vamos aqui colocar fogo num lugar que está cheio d'água, traz muitos baldes d'água, porque irmãos, ali ele tinha um negócio. Ele disse: Deus, eu quero revelar para esta multidão que tu és Deus grande na minha vida. Irmãos, não adianta nós brincarmos de uma liderança fraca, não, de querer mostrar aquilo que não é. Seja, a essência é você ser Deus na terra, é você ser cheio da presença de Deus na terra, é você ter a glória de Deus na sua vida. Então o que Elias nos ensina é que diante daquela multidão que era o próprio povo de Deus, e aqueles que foram corrompidos, que eram os profetas de Baal, 950 profetas de Baal, ele diz: vem todo mundo. Deus quer te apresentar para esta nação, para esta cidade, que você não é um qualquer, você é cidadão do céu, e que você carrega algo da parte de Deus. Todos têm que ver. E quando ele faz uma oração, eu vou ler aqui a oração que ele faz, é muito linda. Ele se coloca diante de Deus como alguém que queria revelar ao povo a grandeza de Deus. Não adianta você querer ser diferente. Você precisa mostrar quem é você para este mundo, e que você é um cidadão do céu, e que você é uma mulher de Deus, e que você é um homem de Deus. Irmãos, aonde nós chegarmos, nós temos que entender isso. Não pense que é diferente. Aonde você colocar a planta do teu pé, você conquiste aquela terra, na autoridade do nome de Jesus. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Não se coloque assustado nem amedrontado com os desafios. Às vezes no trabalho, às vezes no seu dia a dia, no seu cotidiano, pessoas se levantam querendo te desanimar, denegrir você, colocar você no canto da parede, dizer que aqui você não manda, que a sua fé aqui não vale nada, que você não tem nenhum valor aqui. Aí você fica no seu coração entendendo o seu mistério com Deus. Você vai conhecer quem é o meu Deus. A terra precisa saber quem é o nosso Deus, porque é assim que você vence os desafios.
com oração. Ele ora, a oração de Elias, irmão, foi muito forte. Ele começa a orar aqui no versículo 36 do capítulo 18. Aí ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Começa logo mostrando quem é Deus. É esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Manifesta-se hoje que tu és Deus. Diante do desafio, ele diz: Senhor, estou aqui diante desse desafio. São toda espécie de maldade contra a minha vida, toda investida do maligno contra a minha vida. Se manifesta, Senhor, diante de todos que tu és Deus na minha vida. Aí ele disse: aqui manifesta que tu és Deus na minha vida. Esse entendimento nós precisamos ter. Aonde você chegar, não, ninguém, vou dizer aqui que eu sou crente, porque aqui olha, nem fale, viu, que você é crente, porque aqui é uma perseguição. Aqui todo mundo vai lhe tratar mal, aqui todo mundo vai lhe desprezar. Fique quietinho no seu lugar. Fique quietinho no seu lugar, não. O seu lugar é nos pés de Jesus. E diz: Senhor, me apresenta como embaixador do céu. Apresenta que tu és Deus na minha vida, porque eles querem me confrontar, mas eu vou, no nome de Jesus, mostrando na terra que tu és Deus. Aí ele diz assim: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, porque você só faz aquilo que Deus manda. Sobre a palavra de Deus você vive, sobre a palavra de Deus você segue, você tem direção, você tem propósito. Deus te conduz na terra com um propósito, então você não temas aquilo que Deus mandou você fazer. O desafio é grande, os temores são grandes, são desafios por fora e temores por dentro, mas Elias se levanta para confrontar os 950 profetas de Baal. Simplesmente a liderança administradora, o rei Acabe e aquela perversa mulher assassina, mulher cruel, estava diante dele, e simplesmente ele teve ali a autoridade em Deus de fazer tudo conforme Deus mandou. E responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, irmão, não dá para a gente colocar detalhadamente, porque tem mais coisa aqui para falar, mas uma coisa entenda: ele conseguiu. Deus derramou fogo do céu, Deus ouviu a oração, sim ou não? O fogo caiu sobre o altar, a vala que estava lotada, cheia d'água, foram baldes e mais baldes d'água, ele colocou fogo na água. Não existe isso não, irmão, porque Deus, quando vai fazer o milagre, Ele faz grande, não é coisa pequena. Quando ele foi ressuscitar a Lázaro, ele não foi atrás de pegar uma pessoa que tinha acabado de morrer, não. Ele pegou alguém que já estava em decomposição, podre, porque aí é o milagre. O milagre vem daquilo que não tem mais as mínimas condições de apresentar, que é o homem, é Deus. É Deus. Deus faz o impossível. E aqui nós podemos observar que ele, naquele momento, este homem de Deus, ele estava fraco, irmão, ele estava sem orar. Está aqui ou não está aqui a oração? O homem não tinha negócio com Deus. Mas espera aí, por que é que este homem entrou em parafuso de imediato? A Bíblia diz que quando Jezabel, porque Jezabel não estava lá, viu? Jezabel, quando soube da mortandade, porque foi um milagre, ele matou 950 homens de uma tacada só, com uma peixeira só. Isso, um homem faz isso? Sem o poder do Deus soberano, ele fez sobre o natural de Deus. Deus deu uma força a Elias, que matou aqueles homens, tudo de uma tacada só. Quando ele fez isso, correu a notícia para a bandida da Jezabel, e ela entrou em desespero. O quê? Matou os meus profetas? Ainda hoje ele é um homem morto. Irmãos,
Aquele que matou essa multidão de homens, agora estava com medo de uma mulher. Dá para você entender aquele temor que você tem? É normal. Os temores chegam no nosso coração, dizendo, está acabado para você. Mas homem, ontem tu vencesse um leão, mas hoje um gato miando, tu já estás com medo. É assim que acontece, sabe por quê? Porque o nosso psicológico é frágil. As nossas emoções são vulneráveis, fragilizadas. Somos seres humanos. Então, cuide do seu emocional. E ali a Bíblia conta que este homem poderoso em Deus, não estava em pecado, não estava distante de Deus, muito menos fraco espiritualmente, mas ele tremeu. Tremeu com medo de Jezabel. E irmão, pelo amor. Você já ouviu falar de um crente desejar a morte? Um crente fiel, cheio do Espírito Santo. Já ouviu falar nisso? Irmão, isso é muito sério. A Bíblia é clara. Ele desejou a morte. Ele disse, melhor é morrer. Queria eu nem viver, queria eu morrer. Por quê? Porque foi um medo tão grande que ele teve dessa mulher. Ele teve medo, ele teve desespero, ele teve pavor, ele se agoniou. Faltou fé? Não. Faltou o quê? São os temores humanos. Aí Deus, faltou coragem. Então, este homem de Deus, que Deus não o abandonou, Elias, aí Deus enviou um anjo para ministrar cuidado, antes de enviar uma nova missão. E isso nos ensina que descansar não é falta de espiritualidade, é parte essencial da vida do ministro. O líder que ignora seus limites, você tem limites, não ignore os seus limites, não ignore seus limites, acaba se tornando vulnerável, pois suas emoções se tornam frágeis e se apaga espiritualmente. Então, aqui fica o recado. Elias superou, Deus chega de novo na vida de Elias e manda para ele fica sem querer comer, sabe? Um início de depressão, não quer comer, mas Deus envia um anjo e diz, toma aqui o pão, toma aqui a água, se fortalece e ele é de novo cuidado por Deus. Deus chega na vida dele. Então, bom, eu quero fechar com, nem que seja 5 minutos. Bom, irmãos, quando se trata do nosso emocional, nosso psicológico, na guerra espiritual, na batalha, é bom nós entendermos uma coisa, que diante desta demanda de desafios para nós que servimos ao Senhor, diante de uma grande demanda de desafios, observe uma coisa. Aqui em minha volta, você comece a olhar para a sua vida agora. Você não pode evitar de que existe alguém te xingando, alguém colocando o dedo na tua cara te acusando. Você não pode evitar de presenciar brigas, discussões. Você pode estar num ambiente hostil. Você pode conviver em sua volta com todo tipo de coisas ruins vindo da parte das pessoas. Pessoas que são perturbadas, pessoas que são envenenadas. Sim, você pode conviver com pessoas malignas. Pessoas de coração perverso, que te maltrata com palavras, que te fere. Você não pode evitar isso. Os ataques vêm de todos os lados. Quem dá lugar ao inimigo vai ser usado. Fulano é usada, tem uma língua ferina. A Bíblia fala da língua ferina, que fere, que ataca o coração, que maltrata você, que te deixa ferida, sem forças, desanimada. Mas tem um versículo na palavra de Deus. Guarda esse versículo, Provérbio 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo que é de bom, irmão, vem daqui do coração.
aquilo que você tem de prazer de fazer para Deus, aquele entusiasmo de fazer a obra de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio dos frutos do Espírito, sabe? Tudo que é de bom, fontes da vida sai do coração. As fontes da vida, aquilo que vai te impulsionar para fazer a obra, aquilo que vai te levar a dar o melhor para Deus, sai do coração. Então você não pode evitar de que gente ruim fique em tua volta, te maltratando, te pisando, te massacrando, te injuriando, te perturbando. Você não pode evitar, mas você pode evitar de que essas coisas... Entre aqui, aleluia. Pode ter o furdunço aqui que for de toda maldade contra a minha vida. Elas podem se levantar, mas o meu coração você não vai atacar. O meu coração não vai ter a entrada do mal. Evita que o mal... A Bíblia, o apóstolo Paulo é claro quando diz... que evita, não deixe que o dardo inflamável do maligno te ataque no coração. Seja livrado pela palavra. Irmão, e como é que você vai fazer isso? O escudo da fé, que vem pela palavra. Guarda o teu coração na palavra. Quando alguém te atacar com palavras ferinas, quando vem todo mal, não entra no coração, não entra. Por quê? Porque eu leio a palavra, e a palavra faz com que tudo seja renovado. Lembra do salmista? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não tenha nenhuma maldade no seu coração, porque você tem a palavra. Viva a palavra, coma a palavra, medite na palavra, ande pela palavra, porque é a palavra que vai te dar todo o procedimento na presença de Deus. E o versículo que fica aqui, para você entender a importância da palavra de Deus, da comunhão com Ele, com a oração, é um versículo que se encontra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Irmãs, olhe, médico nenhum vai, psicólogo, psicanalista, vai entrar lá na área que a palavra de Deus entra. Onde é que a palavra de Deus entra? A palavra de Deus entra na divisão da alma e do espírito. Então quem trata a alma é a palavra. Quem trata o teu espírito, quem te enche da unção do Espírito Santo de Deus, o teu espírito é renovado, o teu espírito é cheio, a palavra, porque é somente a palavra que entra na divisão da alma e do espírito. Aí diz assim, e o corpo? O corpo que eu falei lá no início, que o apóstolo Paulo cita aos Tessalonicenses, que nós devemos manter em santificação o nosso corpo, alma e espírito, até a vinda de Jesus. Aí o corpo, onde é que entra nesse versículo? Juntas e medula. Irmão, juntas e medulas é exatamente a parte mais interna do nosso corpo. Quem já não viu falar de transplante de medula ósseo? Então a Bíblia é tão categórica quanto essa divisão da alma, do corpo e do espírito, que a palavra de Deus vai lá, a palavra de Deus vai no corpo, na alma e no espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e do corpo também, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Somente você vai vencer pela palavra, você vai progredir, prosperar pela palavra, Deus vai te conduzir pela palavra, e a tua mente vai ser renovada, a tua vida, as fontes de vida do teu coração vai ser renovado pela palavra. Que Deus abençoe e te encha da palavra, e que o Senhor faça um mover do seu espírito na tua vida, no teu ministério, pelo poder da palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada para a nossa vida nessa manhã. Aprendemos aqui que nós temos limites, né? E nós não podemos ultrapassar os limites do corpo,
da alma e do espírito. Amém? Vamos louvar ao Senhor. É o momentinho da água, né? É o momento de ir no banheiro, tomar água, voltar, e nós estaremos no segundo momento da ministração da palestra.